Já cortou alguém cedo demais? Funcionário, vendedor, sócio, tem relacionamento. Cortou achando que era joio e depois descobriu que era trigo. Já, né? Pois é. Esse erro tem nome, tem padrão e custa caro. E eu vou te mostrar. Nesse vídeo eu vou te entregar três coisas. Primeiro, uma parábola de mais de 2000 anos que explica com precisão esse erro e vai te incomodar. Segundo, vou te entregar o perfil ou o padrão comportamental por trás desse tipo de decisão, que é o mesmo que tu toma com teu time, com funcionários, com sócio, em relacionamentos. E terceiro, três aplicações práticas para sair fazendo já essa semana, amanhã, hoje, se der, que tu vai poder aplicar com a tua carteira de clientes, no teu relacionamento, com os teus amigos, enfim, na tua vida. Fica aí e não perde. Vamos de parábola então. Mateus 13, 24. E Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que planta boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. Aqui já é uma questão importante. O problema nunca vai mandar o WhatsApp dizendo que está chegando, né? O problema simplesmente chega, acontece. A gente muitas vezes não está preparado para ele, muitas vezes até desconfiava que poderia ser um problema. Mas na vida, na família, na empresa, na equipe de vendas, o problema sempre vem. Então a gente tem que estar ligado. Se desligou, dormiu no ponto, aconteceu o problema. Aí segue o texto. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente? Então, de onde veio o joio? Aí ele respondeu que um inimigo fez isso. Os servos logo perguntaram: o senhor quer que tiremos? Quer que corte? É tipo o gestor, né? Primeira coisa, né? O gestor que gosta de fazer isso. Já quer que corte, quer que mande embora, quer que contrate outro, vamos resolver, aquela coisa toda. Mas aí o dono respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem também arrancar o trigo. Deixa que eles cresçam juntos até a colheita. E eu vou dizer ao encarregado da colheita que junte primeiro o joio, amarre em feixes e coloque para ser queimado. Depois junta o trigo e guarda no meu celeiro. Ou seja, calma, o problema já aconteceu. Já aconteceu. Ou a gente vai conseguir reverter, ou vai conseguir sanar de uma maneira um pouco mais objetiva. Porque numa dessa de eu cortar o joio, posso estar cortando o trigo junto, ou posso estar, daqui a pouco eu desligo um funcionário, eu corto alguém da equipe, porque acredito que seja um problema, quando vê, eu também, ele acaba levando outro junto. Se você for olhar para esse texto bíblico e olhar por essa ótica, é um manual. É um manual porque, pensa bem, chegou lá sexta-feira de manhã, quando foi olhar os relatórios CRM, números da semana, vendedor com baixa performance, não vendeu, o que fazer? Vai mandar embora. Vai mandar aproveitar sexta-feira, mandar demitir, cortar da equipe. Né? Porque tem baixo número, ou porque não tem número, porque tem pouca venda. É mais ou menos isso que acontece no dia a dia. E aí não importa se está uma semana, se está um mês, se está 2 meses, se está 3 meses. É uma decisão que foi tomada no impulso em cima da hora porque viu um problema baseado em um relatório CRM. Sem entender contexto, sem entender o que está acontecendo por trás dessa decisão, sem entender por que está acontecendo por trás desse tipo de performance. Sem entender se daqui a pouco, naquela semana, de repente o cara teve um problema, não conseguiu trabalhar, não conseguiu focar, se está faltando ferramenta, se está se sentindo perdido e tem vergonha de perguntar, se está com dificuldade de procedimento, se não se adaptou à forma como está sendo feitas as coisas, se de repente está com problema de relacionamento dentro da equipe. Se não olhar para o problema real que acontece, a gente simplesmente vai ficar cortando e podando gente e não vai resolver o problema, porque vai vir outra pessoa com os mesmos defeitos ou com as mesmas qualidades, mas que tenha os mesmos problemas para conseguir se adaptar, e essa pessoa também vai se desmotivar e também vai ser um número negativo do CRM. A partir do momento que eu só olho isso, eu que preciso mudar o que eu estou olhando e não exigir resultado. Eu sempre falo que gestor que cobra venda e cobra só venda, para mim, desculpa a palavra, mas é um idiota, porque um gestor não pode cobrar venda. A venda, ela é resultado de processo. Ele precisa cobrar processo. Se eu não tenho visita, como é que eu vou cobrar venda? Se eu não tenho atendimento presencial, como é que eu vou cobrar venda? Se eu não tenho ligação telefônica com conversa produtiva, como é que eu vou cobrar venda? Eu preciso olhar e retroagir no processo para tentar entender onde está o problema. E não simplesmente pegar a tabela pegar o relatório do CRM, olhar e dizer assim: poxa vida, o cara é ruim mesmo, porque o outro está vendendo. E não vem com essa história de tipo assim: mas os outros estão vendendo, esse aqui não está. Claro. Alguém vai ter que vender, né? Senão já tinha quebrado. E hoje em dia as pessoas estão tomando decisão muito precipitada. As pessoas já não têm paciência hoje para assistir um filme de 2 horas. Elas não estão tendo paciência no processo decisório que exige paciência, exige cautela. Eu vejo o sócio desfazer sociedade porque, sei lá, o outro chegou 3 segundas-feiras com a cara amarrada e aí o cara já não queria mais, já achou que não dava e aí já desfez a sociedade, sabe? Não tem a paciência de tentar entender, de, vamos dar uma acalmada, vamos pensar, vamos
Vamos tentar estruturar as coisas de uma forma diferente para que a gente possa conseguir conduzir diferente, né? Uma vez eu ouvi uma frase de uma ex-colega de pós-graduação, ela disse, né, que no início tu tem medo e aí tu arruma um sócio. O problema é que depois o medo vai embora e o sócio fica. E aí acontece que o cara não tem paciência, o sócio chegou 2, 3 vezes, já tá pensando, poxa, mas eu faço mais que ele, o cara não faz nada, ainda chega com essa cara amarrada, vou desfazer a sociedade. Não é por aí. Não digo que tenha que ter um casamento perpétuo, já desfiz sociedades também. Não digo que tenha que ter né, perpetuar com uma pessoa até que a morte os separe. Mas fazer tentativas para que as coisas funcionem. E quando for tomar decisão com constância. Tomar decisão com certeza do que está fazendo. Tem um autor que se chama Daniel Kahneman. Ele é prêmio Nobel. Ele escreveu um livro sensacional que se chama Rápido e Devagar. Vale muito a pena ler para quem gosta desse tema. Ele tem um conceito que diz que o que você vê é tudo que existe. É bem simples. O nosso cérebro é tão preguiçoso para gastar energia que simplesmente é mais fácil para ele tomar decisão daquilo que ele já sabe. Ele quer resolver o problema baseado no que já tem e não ficar gastando energia para ir lá buscar mais informações a respeito para tomar uma decisão. Ou seja, quem tem preguiça de aprender ou de ir atrás das informações para poder tomar decisão com maior certeza vai se basear no relatório do CRM e vai se basear só naquilo que tem. Vai olhar o relatório, vai mandar o cara embora e bora pro final de semana. Só que o nosso cérebro, ele só se baseia naquilo que ele já sabe, sem a mínima intenção de querer aprender mais sobre. Ele acha que aquilo que ele sabe é tudo. Tudo o que existe a respeito disso. Nós precisamos aí ativar o nosso córtex pré-frontal, que é a área inteligente do nosso cérebro, e pensar um pouco mais. E por essa característica do nosso cérebro que tu olha um número específico sem entender contexto e toma uma decisão baseada nisso. É a história do joio. Eu vou cortar o joio sem me preocupar se eu estou cortando o trigo junto. Então vamos lá, 3 dicas, decisões, estratégias para tu já começar a aplicar hoje já. Primeira delas, se tu tiver um vendedor com baixa performance, antes de desligar, antes de demitir, antes de tirar o cara da equipe, dá 60 dias. Só que dá 60 dias com número, com processo, com análise. Verifica quantas visitas, quantas ligações foram feitas, quantos follow-ups foram feitos, quantas ações de vendas foram feitas. Vai depender do teu mercado, do teu nicho de atuação, mas se o teu nicho permite fazer ação externa, por exemplo, quantas ações externas essa pessoa se propõe a fazer? E se ela não se propõe a fazer, propõe para que ela faça. Coloca ela à prova. Afinal de contas, tu ia desligar mesmo. Tu já ia cortar. Não custa tu dar 60 dias. É tipo aquele relacionamento que tá desgastado. Antes da separação, tu vai tentar alguma coisa diferente. Porque senão, vai ser um troca-troca de colaborador, de funcionário, de vendedor a todo momento. E como eu falei antes, todos eles vão voltar com a mesma empolgação e vão sair pelo mesmo problema de falta de performance. Porque o que não está mudando é como que a empresa está olhando para ele. É como que o gestor está olhando para ele. Então a primeira dica é essa. Tá com alguém na equipe que tu tá querendo desligar, dá 60 dias para essa pessoa. Mas Diego, eu já dei 90 para a pessoa e tal. Os 90 dias que foram dados, tu tem número, foi proposto, a pessoa não quis fazer, ela realmente não está fazendo. Tu tem esses dados, tu tem compilado exatamente o número de ligações, tu tá olhando para o funil de vendas e vendo se tu não está cobrando venda sem antes verificar se tem ligação, se tem visita, se tem os processos anteriores. Verificar se os leads que estão chegando, eles estão num ponto de compra, se esse vendedor sabe identificar o ponto de compra, ou quando esse cliente já ultrapassou, já passou a jornada do comprador. Já tem esses dados, tem isso compilado? E já está 90 dias? Bom, aí entra uma outra questão. Qualquer minuto que passa, ou qualquer segundo que passa, depois que tu tem certeza que tem que desligar alguém, é omissão, risco e perda de tempo para ti e para tua empresa. Demite rápido e contrata devagar. Essa é uma lei da administração. Demite rápido e contrata devagar. Se tu já sabe que há 90 dias não tem número e não está acontecendo nada, bom, aí se tornou um peso. Aí não tem joio nem trigo que sustente essa relação aí, porque realmente aí já foi. Mas aí o errado realmente volta para quem tem que decidir. Quem tem que fazer o desligamento. Dica número 2. Cliente em silêncio. Cliente que não responde. Vendedor que corta cliente que não está respondendo, simplesmente pelo fato de ele não estar respondendo, perde 30% a 40% da carteira. É vendedor mal acostumado com lead todo dia. E eu vejo isso toda semana. Toda semana eu vejo esse tipo de situação. O cliente que está em silêncio, ele está passando pelo processo, ele está passando por um processo de compra, ele está tentando organizar, às vezes é uma questão financeira, às vezes a pessoa está com algum problema familiar, ela não está com saco para responder. Eu sempre falo dou o exemplo, né, que a pessoa vivia lá, 90% das pessoas, elas só recebem mensagem do WhatsApp de grupo, né, pessoal, família, alguns amigos, e era isso.
A pessoa vai lá e responde um anúncio patrocinado, ou 2 ou 3, cara, o WhatsApp dela vira um inferno. Ela começa a receber um monte de mensagem. E todo mundo com o mesmo papo. Óbvio que muitas vezes o cliente fica em silêncio porque ele não quer responder mais, que já encheu o saco todo mundo abordando do mesmo jeito, por isso que tem que olhar o jeito que está sendo feito. Agora, cliente em silêncio, continua follow-up estruturado, sem ansiedade, tudo certinho, tentando ligar em horários diferentes, conversar, mandar mensagem, dependendo do produto, obviamente, sempre que vai trabalhar, mas mantém essa cadência, porque uma hora vai acontecer. E aí tem várias estratégias aí para tu fazer uma retomada de clientes, de leads, né? Para que ele responda as mensagens aí. Eu tenho pelo menos umas 4, 5 frases aí que eu utilizo que normalmente ele sempre responde. E agora, antes da terceira dica, se esse conteúdo fez sentido para ti ou está fazendo sentido para ti, curte, compartilha, envie esse vídeo para quem tu acha que está cortando o joio antes de ver se é trigo, está tomando decisão precipitada, colega de trabalho, chefe, marido, esposa, amigo, primo, enfim. Faz isso por mim. Curte, compartilha, ativa o sininho, ativa as notificações, que o algoritmo vai entender que esse conteúdo precisa chegar para mais gente que precisa parar de tomar decisão precipitada. E agora a terceira dica, pessoa do teu círculo que te incomoda. Funcionário, amigo de longa data, sócio, colega, enfim, qualquer pessoa. Antes de cortar, verifica se não é fase, se não é um time errado teu, se não é algo que a pessoa tem e que te incomoda, ou que talvez não seja só um mal entendido, depois de tantos bem entendidos que já aconteceram. Se não é algo pontual, antes de sair cortando trigo por aí. Lembra da frase? Que o teu cérebro entende que a realidade é só aquilo que tu vê. E muitas vezes conversar com alguém antes de tomar uma decisão vai abrir a mente para que tu possa verificar as coisas por outro aspecto, outra ótica. Não toma decisão de cabeça quente. Isso é a pior decisão que pode existir, é decidir tomar decisões de cabeça quente. Até porque para destruir ou para finalizar uma relação é muito rápido, mas para reconstruir uma relação é muito caro. Só que presta atenção numa coisa. O dono não disse deixa o joio lá e não corta nunca. Ele pediu para esperar o joio crescer junto com o trigo, depois amarrar e queimar. Então também não é para aguentar a vida toda uma situação que está fazendo mal. Tem que tomar uma decisão, mas uma decisão de cabeça fria e a decisão certa. E lembra que paciência não é leniência. Paciência é a cautela de esperar o tempo certo para o joio se mostrar. E ele sempre se mostra. E quando ele se mostrar, tu vai cortar exatamente onde precisa ser cortado, sem risco nenhum de ser um trigo. E esse contexto eu trabalho dentro do método Você, junto com outras ferramentas e outros assuntos que nós tratamos lá. O método Você vem de V de você, O de o outro, C de contexto e E de estratégia. Enquanto muito curso por aí entrega estratégia, metodologia de vendas, aqui a gente faz um trabalho sistêmico com a pessoa, entendendo desde como ela funciona até como que as outras pessoas funcionam, entende o contexto de aplicabilidade e aí sim a aplicabilidade da melhor estratégia de vendas, baseado sempre no estudo da neurociência voltada aos negócios, voltada às vendas e voltadas ao marketing. A gente trabalha muita neurovendas e muito neuromarketing aqui. E se tu também tem interesse em ler pessoas, parar de tomar decisão no chute, parar de cortar trigo achando que é joio, querer entender de comportamento, entender de nicho de mercado, nicho de atuação, neurovendas, neuromarketing e tudo que envolve a boa performance ou a alta performance em vendas, eu te convido a me seguir no Instagram e procurar aí nas minhas redes sociais sobre os cursos e as mentorias que nós temos disponíveis aí para o teu nicho de atuação. E agora me responde aí nos comentários. Tu já cortou trigo achando que era joio? Conta aí. Eu respondo a todos. Até a próxima.